Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje com o nosso grande amigo Paulo aqui, que tem dado um show na questão meteorológica e astronômica. E hoje falaremos a respeito de um tema que já até mencionamos um pouquinho no passado, a respeito de desastres, erros que acontecem na parte náutica, e hoje falaremos a respeito se é possível prevê-los. Então, dentro disso, Paulo, vem a nossa primeira questão. O que ocasiona a mudança repentina do nosso clima? Ok. Essa é uma questão bastante interessante e as pessoas que estão acostumadas a observar a natureza percebem alguns sinais que o tempo nos oferece e que podem ajudar bastante nessa questão da segurança no processo da navegação. Mas indo diretamente em relação ao que você me perguntou, há dois instantes ao longo de um dia em que a pessoa deve prestar bastante atenção no seu entorno. Um desses instantes corresponde ao comecinho da tarde, por volta aí das 14, 15 horas aproximadamente, e o outro logo depois do amanhecer, onde nós temos, no caso do logo após o amanhecer, a menor temperatura do dia, e por volta das 14, 15 horas, a maior temperatura de um dia. Isso faz então com que ao longo das 24 horas tenhamos uma variação térmica muito grande. Desde as 7 horas da manhã aproximadamente até as 2 horas da tarde, nós passamos da menor para a maior temperatura de um dia. Isso é o que normalmente acontece ao longo do ano inteiro. O que nós devemos principalmente prestar atenção é se nisso que é o comportamento normal da atmosfera da Terra, se tem alguma coisa interferindo. Se no momento em que nós tínhamos que ter a maior temperatura do dia, não, nós temos uma temperatura baixando. Ou então de manhã cedo, que deveríamos estar com a menor temperatura, está aumentando repentinamente. Esses são sinais que nós temos que prestar muita atenção. E, no caso, essas variações de curto intervalo de tempo, que acontecem, melhor dizendo, em 2, 3, 4, 5 horas, são coisas que estão relacionadas principalmente à variação de pressão atmosférica. E a pressão, a gente sabe que caminha lado a lado com a temperatura. Nos momentos de maior temperatura do dia, a pressão atmosférica exibe o seu menor valor, enquanto que nos momentos mais frios do dia, a pressão atmosférica tem o seu maior valor. Muito bom, Paulo, muito bom. E me fala uma coisa, nós já tivemos alguns problemas climáticos, como alguns vendavais em Ilhabela, que tiveram até vítimas. Agora, recentemente, tivemos a entrada de um ciclone aqui na nossa região, sudeste e sul. Sim. É possível prever essas mudanças repentinas? No caso do ciclone não é tão repentino, né? Sim. Mas no caso daquele vendaval era algo que não estava sendo esperado assim pela população que fosse ocorrer, né? Mas no geral a gente consegue realizar a previsão com uma certa antecedência. Em caso de fenômenos assim muito extremos, como foi, por exemplo, esse vendaval que você estava descrevendo, alguns meteorologistas em sites específicos da área já tinham realizado um alerta. O que eu acho que existe de problema é a comunicação entre as pessoas que realizam o estudo e a previsão e isso chegar ao grande público, né? Então, tem aí um intervalo de tempo entre o fato ter sido analisado e aquilo chegar ao grande público através de um serviço de informação. Isso, para mim, é um tempo que deve ser diminuído ao máximo. Eu acho que o que mais me preocupa é exatamente isso, essa distância entre o evento ser determinado e você receber a informação. Ô Paulo, o que você pode nos deixar aqui de dica para que um navegador possa se atentar, tá, nessa previsão, para que ele possa fazer um passeio relativamente curto, tá, e que ele não tenha nenhum tipo de surpresa nesse trajeto? Tá. Juntando até com algumas informações
que já conversamos em outras ocasiões. Por exemplo, analisar os tipos de nuvens que estão presentes no céu num dado instante é fundamental. Há nuvens que de fato não oferecem perigo algum imediato. Caso das nuvens altas, os cirrocúmulos, cirrostratos, autoestratos, autocúmulos, essas nuvens não trazem problemas imediatos. O nimboestrato sim, por ser uma nuvem de chuva, né? A palavra nimbus sempre associada à chuva. O pior é o cumulonimbus. Esse dá sinais de que ele vai se formar e esses sinais o navegador deve saber reconhecer como uma atividade fundamental. O cumulonimbus, de modo geral, é uma nuvem que se desenvolve na vertical, ela não se desenvolve horizontalmente. Não é que nem o stratus, que é uma camada, ou então o stratocúmulos, que são camadas de cúmulos justapostos. O cumulonimbus não, ele se desenvolve para cima e cresce geralmente no começo da tarde, entre o momento mais quente do dia, 2 horas da tarde aproximadamente, até as 5 horas da tarde, 5h30. Então são 3 horas e meia de desenvolvimento. Nesse tempo, ele consegue atingir uma espessura de 7, 8, 10 quilômetros. Então, o crescimento dessa nuvem na vertical é visualmente detectável. Então, o navegador tem que estar observando a natureza, ver se tem alguma nuvem com tendência a se desenvolver verticalmente, para cima, e analisar quanto que esse desenvolvimento está ocorrendo ao longo do tempo. Se ele perceber que o desenvolvimento está rápido, ele vai ter pouco tempo para tomar as providências necessárias. Se for um pouco mais lento, aí sim vai ter um tempo maior. E dentro dessa tua explanação, eu já observei em alguns momentos que nós tivemos aquele momento que parece que está tudo parado. Né? Parece que não existe movimentação da água, você nota que está aquele bafo, e na sequência água. Isso é muito boa a tua observação, e isso também nossos amigos devem ficar atentos com relação a isso. Quando o cumulonimbus se desenvolve, se transforma realmente numa nuvem madura e que ele vai começar a desaguar sobre nós, é um momento em que as correntes de ar ascendentes que estão gerando a nuvem são equilibradas pela água que começa a despencar da nuvem em direção à Terra. Então, essa água despencando em direção ao solo vai produzir uma corrente de ar descendente, que encontra uma ascendente e as duas se anulam. Então, momentaneamente, eu tenho uma calmaria. Parece que a natureza ficou num compasso de espera, vendo o que vai acontecer. Na hora que você detecta isso, as duas correntes se opuseram naquele momento, então eu tenho um ambiente de calmaria. Isso também dá um desconforto nas pessoas. Tem muita gente que começa a suar, né? Sente esse bafo, esse calor chato, né, de aguentar, e logo em seguida vai vir realmente chuva, porque essa batalha entre a corrente ascendente e a descendente vai ser vencida pela água que vai despencar. Acho que isso aqui tudo fica claro que o importante é o planejamento, né? Porque tudo isso está à disposição. Sem dúvida, mas você pensou que ia se livrar de mim. Mas o que é o vento? Bom, o vento é um movimento do ar atmosférico exatamente existente por conta de diferenças de pressão. Então, se você tem no ambiente costeiro, no lugar onde está a praia, uma corrente de ar ascendente, porque a terra se esquenta muito rapidamente e o mar não, então essa corrente ascendente vai levar o ar quente para cima e se estabelece um movimento de ar do oceano vindo em direção à costa, entre aspas, para preencher aquele espaço deixado pelo ar que subiu. Então, essas diferenças de pressão entre costa e oceano vão gerar uma circulação horizontal. Então, o vento é uma circulação horizontal do ar, diferentemente das correntes ascendentes que geram as nuvens tipo cumulonimbus, né? Então, quanto maior for a diferença de pressão entre dois ambientes, mais intensamente o ar vai se deslocar. Aí o vento vai ter velocidade maior. Então, resumindo, isso é claramente em relação à diferença de temperaturas. As diferenças geram diferença de pressão e ela vai gerar os ventos. E nisso nós teríamos o quê? A ampliação das moléculas para que uma suba e a outra encaminhe-se para preencher o lugar deixado pela que subiu. De um modo geral é isso. Entendi. E esse vento, ele também pode ser alterado de direção mediante a maior exposição solar
num ponto do que outro, onde eu quero chegar? Se eu tenho a previsão meteorológica que é um vento, uma frente sudoeste, tá? E num determinado ponto ela pode tomar uma outra direção? Pode. Uma das características de aproximação de tempestade é isso. Você detectar que há repentinamente alterações na direção do vento. Quando a corrente ascendente está gerando o cumulonimbus, digamos que em cima de mim o cumulonimbus esteja se formando. A corrente de ar vai vir de você para mim, de você para mim, porque há uma tendência de todas elas se juntarem para levar o vapor lá para cima. Quando começa a chover, a corrente é descendente e vai se esparramar exatamente na direção oposta. Então, nesse processo, o vento acaba até invertendo de direção. Agora, pequenas inversões são esperadas a qualquer momento por conta do caminho que as frentes, por exemplo, vêm desenvolvendo e encontram os acidentes geográficos. Aí é previsível para cada região, mas você precisa conhecer o relevo da área litorânea. E para fechar, uma colocação que geralmente se vê muito em planejamento meteorológico, a questão de frente, né? Aqui no nosso país, ou seja, o que nós temos são frentes sempre vindo do sul, é isso? Se forem frias. Se forem frias. Se forem frentes quentes, vêm da região norte, noroeste, por aí. Tá, então as frentes frias que nós temos, né, vêm do sul. Vem do sul. Então quer dizer que para navegar, quando eu vou navegar para o norte, quer dizer que eu coloquei minha agulha magnética, a minha direção para o norte, para o zero. Quando eu falo de uma frente sul, quer dizer que a frente está vindo de onde? Do sul para você. Do sul, então quer dizer que eu seria o norte, ou eu seria... Você estaria, digamos, recebendo o vento pelas tuas costas, vamos dizer assim, se você estiver navegando com um azimuth zero, direção norte. Então você receberia ele pelas tuas costas. A frente tem essa característica, principalmente as frentes frias, né? O primeiro sinal, cirrus. Muitos cirros no céu, isso já pode ligar as nossas antenas. Segundo, numa região que a gente chama de pré-frontal, que é um pouco antes da frente de fato chegar a gente, o tempo é muito chuvoso. Então a gente tem uma chuva intermitente, eventualmente até com formação de cumulonimbus, se a diferença de temperatura entre o ar que vem vindo e o que está instalado no lugar onde você está for muito grande. Então você está, digamos, na Ilha Bela, 32 graus de temperatura numa tarde de verão. De repente vai chegar uma frente fria com 18. Bom, já tem uma diferença de temperatura muito grande. Provavelmente vai gerar cumulonimbus nessa área do pré-frontal, você vai ter um aguaceiro bem grande antes da frente chegar. Depois que a frente passa pela gente, aí a natureza está completamente diferente. O céu abre, geralmente com um sol muito intenso durante o dia, e as melhores noites para observar estrelas, porque o cumulonimbus, ou esse pré-frontal, limpa a atmosfera, retira a poeira, tudo que tiver em suspensão, e aí as noites são maravilhosas. Então não saia correndo, como você falou, porque você vai perder o melhor, né? Perder o melhor da festa. Muito bom, bacana, Paulo. Legal. Pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal, de curtirem esse conteúdo e comentarem na descrição se gostaram, se tem alguma sugestão. E ficamos aqui mais uma vez, né? Por quê? Navegar é saudável. Navegar é preciso. Sempre. Sempre. Vem conosco.